Mas eu quero convidar você a abrir a Bíblia então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, de 25 a 35. Domingo passado nós falamos aqui sobre o cântico de Maria, a vida de Maria, de como ela se comportou como serva do Senhor. E aqui é um texto também de outro servo do Senhor que faz parte dessa história pós-nascimento de Cristo. Que tem algumas coisas que nos ajudam, meus irmãos, porque eu não estou pensando agora somente no nascimento, né? Mas o que o nascimento de Cristo fez na nossa vida e fez na vida desse homem que nós vamos ler, que está fazendo na nossa vida e pode fazer na vida de todo aquele que se chega para conhecê-lo. Então, Lucas capítulo 2, 25 a 35. A palavra de Deus diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e lhe disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Espírito Santo de poder, Espírito Santo que revela a palavra, que fala conosco, nós pedimos agora, Pai, que através da Trindade, do poder da palavra, Tu fale conosco, e nos traga, ó Deus, ensinamentos preciosos para a nossa vida, para que possamos sair daqui, ó Deus, jubilosos, de viver a vida que Cristo veio e viveu em nosso lugar, para nos dar a vida, e agora nós vivemos como representante deles aqui na terra, como filhos de Deus, esperando a sua volta bendita, Senhor. Por isso nós lemos a palavra e ouviremos a Tua palavra, para que nós possamos assim continuar sendo vencedores, e estar na glória contigo para sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa mensagem, a nossa oração, ela tem que vir acompanhada da queda, da restauração e da consumação. Amém? Nós temos que voltar lá no passado e ver que nós caímos com Adão e Eva, e que Deus preparou o plano da salvação, a restauração, a redenção, mandando Jesus Cristo, que Ele já veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele voltará para buscar a sua igreja. Enquanto isso, Ele está sentado à destra de Deus Pai, de onde advoga a nossa causa, de onde intercede por nós. Mas hoje, meus irmãos, nós temos tudo isso já explicadinho na Bíblia. No tempo que Jesus veio, havia as promessas de que tudo isso ia se cumprir. Como eu falei agora há pouco, o período do silêncio de 400 anos, Deus não levantou profetas. Mas Deus preservou os fiéis, aqueles que estavam crendo que Deus ia cumprir a sua promessa,
que foi primeiramente feita lá em Gênesis 3,15, que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Aquele que viria para salvar, aquele que viria para perdoar os nossos pecados. Irmãos, o texto que nós lemos fala de um homem chamado Simeão. Essa passagem, ela não estabelece se Simeão exercia um ofício específico, como por exemplo de sacerdote, mas diz a Bíblia que ele estava no templo, ele esperava que isso acontecesse. Talvez um dos cooperadores leigo ali do templo, que estava sempre na esperança de receber o Messias, porque Deus tinha lhe prometido, como nós vamos ver aqui na sequência do texto. A igreja, ela necessita de pessoas crentes. Não importa se essas pessoas são capacitadas, formadas, doutores. Para Deus não importa se elas são leigas, se elas têm pouco conhecimento. Para Deus o que importa é se essas pessoas realmente creem nas suas promessas. Amém? E esse é o homem que nós não temos muita informação dele, mas ele cria nas promessas de Deus. O versículo 34 diz o seguinte: Simeão os abençoou e disse a Maria do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, para levantamento de muito de Israel e para ser alvo de contradição. Simeão, ele sabia de que Jesus veio para cumprir a vontade de Deus para a salvação, mas que também ia ser desprezado por muitos, como é até hoje. Esses versículos que nós lemos mostra primeiramente a razão por que muitos cairão. Versículo 34. Muitos não iam entender, muitos não iam crer, muitos não saberiam diferenciar o certo do errado. Deus, Ele é o julgador de todos os homens. Ele é o juiz, é Ele que faz justiça. Mas Deus mandou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho, ele está sendo pregado. Ele foi pregado pelos profetas e agora Simeão está testemunhando uma grande verdade aqui, que muitos o rejeitariam. O apóstolo João, escrevendo o seu Evangelho, ele diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas também o texto diz que Jesus será a causa dos quais muitos se levantarão, que muitos haveriam de crer, que muitos haveriam de caminhar com Jesus agora numa nova vida. E aí nós vamos lembrar do que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem está em Jesus é nova criatura. Quem está em Jesus já se levantou para uma nova vida. Está caminhando agora em novidade de vida, está caminhando com Cristo. Veja que Simeão estava falando a respeito dessas verdades, agora nós estamos contextualizando que isso já aconteceu, que isso está acontecendo. Mas Jesus também encontraria muita oposição, meus irmãos. E os irmãos sabem que, desde o momento que Maria e José receberam a notícia que eles ficariam grávidos, não é? Que Jesus, o Messias, nasceria, que começou a perseguição. Desde aquele momento daquela notícia, ao nascimento de Jesus, aos seus primeiros dias, foram dias difíceis. Nós falamos disso na mensagem do domingo passado, né? Maria teve que fugir, Maria teve que se esconder junto com José.
E depois o anjo vem e agora fala diretamente com José e manda que eles retornassem para a sua terra, porque o perigo já tinha passado, Herodes já tinha morrido, não é, irmãos? Mas continuou, Jesus sofreu oposição, sim, em todo o seu ministério, e Jesus depois foi levado à morte, ele foi crucificado inocentemente, era para se cumprir a palavra de Deus, sim, mas houve a perseguição daqueles que se levantaram contra, daqueles que caíram nesse dia, por não crer em Jesus Cristo, por não entender que Jesus Cristo era o Deus encarnado, o Messias prometido. Mas meus irmãos, Simeão é esse homem que entende. Simeão é um exemplo de vida cristã para todos os tempos, e esse é o tema que eu quero usar nessa noite. Simeão, um exemplo de vida cristã para todos os tempos. Você tem sido um exemplo de vida cristã? Essa talvez seja uma pergunta que não pode calar nos nossos ouvidos. Porque, meus irmãos, nós conhecemos Jesus para nós sermos um exemplo de Jesus na terra. Jesus, ele veio viver a vida que Deus queria que Adão e Eva vivessem, e eles não conseguiram viver por causa do pecado. Então Jesus, ele veio ser o modelo de vida que Deus quer que eu e você viva. Amém? Simeão entendeu muito bem isso. E aí, meus irmãos, a primeira lição que nós podemos ter aqui de Simeão como um exemplo de Deus é que ele permaneceu durante o tempo que ele viveu do silêncio até o nascimento de Jesus, até o dia que Jesus apareceu ali no templo, de forma obediente e temente a Deus. Veja o que diz o versículo 25. Acompanhe o versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, homem obediente a Deus, homem que fugia do mal, um homem que vivia fielmente. Ser justo é isso. Ele era um homem justo, um homem devoto. A combinação correta aqui é de justo e devoto, que poderia indicar que Simeão se conduzia de tal modo que a sua conduta com respeito aos homens, aos demais, e para com Deus, era de um homem que era piedoso, que era um homem que era visto pelos outros como aprovado por Deus. E essa deve ser a vida que eu e você deve viver. E você sabe que o que mais nos entristece é quando nós caímos em pecado diante de Deus. Porque às vezes quando a gente peca, a gente pensa no nosso irmão que está lá. Nossa, se meu irmão me visse. Mas a gente se esquece que Deus está vendo. Nós pecamos é contra Deus. Salomão diz: contra ti eu pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos. Mas meus irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos viver uma vida justa. Homens e mulheres tementes a Deus, obedientes a Deus. E Simeão é esse exemplo de vida. Porque a sua vida estava baseada na esperança de que Jesus viria. Mas esse homem também era um homem de coração piedoso. O versículo segue dizendo aí que Simeão era um homem justo e piedoso. Aqui o sentido de ser piedoso era um homem de leitura, de conhecimento da lei, do Pentateuco, dos livros poéticos, dos livros proféticos. Era um homem que conhecia, ele sabia, e também um homem de oração, um homem de jejum, um homem que estava prostrado diante de Deus, se humilhando constantemente diante do Pai. Um exemplo de vida. E aqui nós perguntamos: como que está a nossa vida de devoção? Como que está a nossa vida de piedade? Piedade aqui não no sentido do português, né? De você ter misericórdia. Não, mas no sentido aqui de vida devota com Deus. De uma vida consagrada, de uma vida santificada. Meus irmãos, a Bíblia trata de pessoas devotas, de pessoas piedosas. Se você tiver um tempo em casa,
Você abra depois Atos 2:5, que fala que havia homens piedosos quando o Espírito Santo desceu. Quando o dia de Pentecoste aconteceu, estavam reunidos ali homens piedosos, esperando a descida do Espírito Santo, como Simeão também esperou o nascimento do Messias. Se você abrir lá no capítulo 8 de Atos, o versículo 2, também vai dizer que havia homens piedosos, que depois cuidaram do corpo de Estevão, homens que estavam ali, que não negavam a fé. E no capítulo 22, também de Atos, no capítulo 22, versículo 12, fala também de um homem piedoso, que recebe a revelação de Deus, que manda chamar Pedro para que leve Jesus à sua casa. Homens que viviam aos pés do Senhor, homens que conheciam a palavra, as profecias, homens que oravam, homens que jejuavam, homens que buscavam a vida de santificação. Simeão também é esse homem. Ele é o exemplo para esses demais, é exemplo para mim e para você hoje. Mas, meus irmãos, Simeão também era um homem que sabia esperar. O versículo continua dizendo que ele esperava a consolação de Israel. E aqui eu quero chamar a sua atenção, não Israel como nação, mas Israel como os escolhidos de Deus, como o povo de Deus. O texto é claro que ele esperava a consolação de Israel, a redenção, e isso só podia acontecer em Jesus Cristo. Ele não se deixava influenciar pelos modismos religiosos da época. Ele vivia nessa esperança. Hoje também nós vivemos esperando a volta de Jesus, que vai voltar para buscar a sua igreja. E quantos modismos religiosos tem por aí? Quantas vezes já foi profetizado a volta de Jesus, com data marcada, dia e ano, e ele não veio? Porque ele falou que ninguém ia saber esse dia, somente o Pai. Mas nós temos que continuar agora, não esperando a consolação de Israel, a redenção, porque Jesus já veio, amém? Ele já morreu na cruz, nós já cantamos aqui nessa noite, que ele morreu na cruz, que ele venceu, que ele ressuscitou, mas agora nós esperamos a consumação de todas as coisas. Ele voltará, Maranata, aleluia. Simeão estava esperando essa consolação. Realmente, meus irmãos, as condições de Israel eram precárias. Principalmente naquela região ali de Belém. Aquelas regiões onde Jesus pregou. Era lugar de trevas. O povo jazia nas trevas. E diz que eles depois viram grande luz. A luz de Jesus. Essa era a região onde Simeão morava. Mas ele permaneceu no meio das trevas, confiante, firme, não é, naquilo que Deus havia prometido. E se vocês verem, não era só ele. Lucas, ele faz uma lista aí, né, dessas pessoas que esperavam. Ana é uma delas, está na sequência do texto. Uma mulher também de oração, uma mulher que estava lá esperando Jesus lhe chamar para a glória, mas ela não queria morrer enquanto não visse o seu Salvador. Mas o versículo 25 ainda aponta outro exemplo, porque diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Sobre ele quem? Simeão, meus irmãos. O Espírito de Deus estava sobre aquele homem. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo aqui não havia descido ainda. O dia de Pentecostes não tinha acontecido ainda, mas o Espírito de Deus estava sobre a vida desse homem. Aleluia. Porque quando Deus escolhe os seus, Ele põe o seu Espírito, Ele batiza com o seu Espírito. Você não precisa de uma segunda experiência, porque é o Espírito Santo que convence você do pecado, da morte e do juízo. João capítulo 16, o versículo de 7 a 11. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo estava sobre ele. Não tinha vindo ainda para permanecer, habitar, como passou após o Pentecoste.
mas o Espírito Santo estava sobre ele. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo passa a ficar na igreja, a habitar nos nossos corações para sempre. Amém? Meus irmãos, essa era uma bênção especial para aquele tempo. Talvez para nós hoje, por a gente já ter o Espírito Santo habitando em nós, se torna uma coisa aparentemente, entre aspas, normal. Mas naquela época, o Espírito Santo habitar por tempo, encher uma pessoa, era algo raro. E por isso que quando acontece, a Bíblia cita isso. Depois do Pentecostes, todo aquele que crê em Jesus, não é? É habitado pelo Espírito Santo. Mas é algo maravilhoso, especial na vida desse homem. Ele estava constantemente sobre a influência do Espírito Santo. Esse mesmo Consolador foi o que lhe revelara que não morreria sem antes ver o Cristo de Deus. E aí, há algo aqui também que serve de exemplo para nós. Porque, meus irmãos, a obediência é algo maravilhoso. Seguir a vontade de Deus, crer e seguir a vontade de Deus, é algo maravilhoso. Mas não é algo para todo homem. Só para aqueles que realmente se entregam a Deus e vivem para a glória de Deus. Para aqueles que temem, para aqueles que são piedosos. Porque a palavra de Deus vai dizer, no versículo 26 e 27, que Simeão seguia a direção do Espírito Santo. Ele não só foi cheio do Espírito, mas ele seguia a vontade do Espírito. Olha o que diz o versículo 23. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi aonde? Ao templo. Movido, dirigido pelo Espírito Santo. Esse homem deixava ser guiado. E é por isso que ele provou. Ele viu da salvação. Ele viu Jesus. Ele viu o Salvador. O Espírito Santo lhe deu esse privilégio de não só crer, mas de ver aquele momento. E o Espírito Santo providenciou para que no momento preciso, quando José e Maria fossem entrar no templo, levando o menino Jesus para fazer por ele o que era de costume segundo a lei, Simeão também entrasse naquele momento e pudesse tomar o Salvador Jesus nos braços e poder adorá-lo. E aqui a gente aprende uma outra coisa, meus irmãos, o discernimento espiritual que esse homem tem. Se é uma coisa que falta muito na igreja, na minha vida, na sua hoje, é discernimento espiritual. Ele soube discernir o momento. Ele soube discernir que aquele era Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias prometido. O Espírito Santo estava com ele. Mas nós temos que ver que essa qualidade também é de um homem que busca Deus, de um homem que confere os acontecimentos, que confere a verdade. E ele diz a ele: chegou o Messias. E por isso ele adora. E por isso ele adora. O versículo 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Então nós aprendemos aqui também que ele é um adorador. Preste atenção, que é rápido aqui, né, a citação que estamos fazendo, mas um homem cheio do Espírito Santo, seguia a direção do Espírito Santo, tinha discernimento espiritual, não é? Era um adorador, um exemplo de adoração. Ele não via a hora de chegar aquele momento, de poder adorar a Deus e adorar o Messias,
Jesus Cristo, Deus encarnado. Meus irmãos, Deus nos salvou, Deus nos restaurou, nos perdoou os pecados, nos tornou seus filhos, para nós sermos adoradores. Deus quer ser cultuado. Hoje o culto, muito culto por aí, a glória é para o homem. Pode perceber as músicas cantadas, as mensagens pregadas. Nós temos que pregar a palavra e cantar a palavra, adorar cantando a palavra, como nós acabamos de fazer aqui. Cristo, o Pai, o Espírito Santo, querem ser adorados pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele já fez. Nós não podemos perder de vista isso. O culto, a adoração tem que ser cristocêntrica. Amém? Não perca isso de vista. Simeão é esse exemplo. Mas eu quero ainda dizer para você que ele também é um exemplo de vida, porque ele tinha certeza da sua salvação. Como é que a gente pode ver isso? Isso é algo maravilhoso nesse texto. É algo que nós, agora há pouco, ouvimos da boca do Ronaldo e da Thaísa. Aqui eles confirmaram sim, mas lá atrás com a gente eles estavam dando a razão da fé deles. Falando da certeza da sua salvação. E a Thaís, nossa irmã, testemunhando para nós ali o quanto que ela sofreu, porque ela se sentia perdida com tudo que fazia, que ela já perdia a salvação, que ela tinha que ganhar de novo, que tinha que buscar de novo. Mas dela testemunhar que hoje ela tem certeza da sua salvação. E o Ronaldo também dizendo, eu tenho certeza dessa salvação. Simeão é esse homem que também tem certeza da sua salvação. Que Jesus viria, e ele recebe, ele passa por esse momento de transição aí, né? De mudança de paradigma, porque Jesus era esperado, agora Jesus veio, ele vê Jesus. E olha o que ele diz nos versículos 29 em diante. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, eu posso morrer. Ó irmãos, que bom seria que todos vocês aqui hoje à noite pudessem dizer, eu posso morrer agora, porque eu já tenho Jesus. Mas quanto de nós confessamos Jesus e temos medo da morte? Simeão é esse homem que não tem medo da morte. Estou pronto, Senhor. Eu vivi nessa esperança, mas agora os meus olhos viram o meu Salvador. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Agora, meus irmãos, nós podemos ver que também que Abraão era um instrumento de bênção. Todo crente, todo salvo, tem que ser instrumento de bênção para a vida dos outros. Olha o que diz aí o texto, no versículo 34, que nós lemos anteriormente. Se você continuar aí, luz para a revelação dos gentios e glória para o teu povo de Israel. A conclusão do que ele falou. Estava o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Pai e a mãe admirado de tantas palavras lindas que ouviu de Simeão. Mas Simeão não tinha acabado ainda. Simeão agora é instrumento das bênçãos de Deus para a vida de José e Maria. Diz que Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino será destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Mas o versículo começa dizendo que ele os abençoou. Irmãos, esse era o conceito que todo homem piedoso tinha naquela época. Porque essa foi a promessa que Deus deu para Abraão. E quando Deus deixou a promessa de que ele ia fazer dele uma grande nação, e que daí vem também as promessas do nascimento do Messias. Mas Deus falou com Abraão lá no início: se tu uma bênção, se tu uma
bênção. Essa palavra é para mim e para você. Todo crente tem que ser uma bênção. Você e eu temos que ser bênção, meus irmãos. Abençoar é orar, é rogar as bênçãos de Deus, é desejar o bem, é falar da palavra de Deus. Quando você faz isso, você abençoa. Simeão abençoa falando: olha, está se cumprindo a palavra de Deus. Tudo que foi prometido está se cumprindo. Vocês estão abençoados por ser a mãe, o pai do Salvador. E aí, meus irmãos, para concluir, para você ver, nós recebemos aqui 10 ensinamentos de uma vida de exemplo, de vida com Deus, de vida cristã. Observando isso na vida de Simeão, porque ele termina sendo um profeta da palavra. Esse homem é um profeta da palavra. O profeta é aquele que prega a palavra. Aquele que prega a palavra já escrita. Ele estava falando daquilo que estava escrito na palavra. Daquilo que os outros profetas já tinham dito, mas agora ele está trazendo essa revelação por obra do Espírito Santo, baseado já nas profecias. E no versículo 35, 34 e 35, porque ele começa falando isso no versículo 34, não é? Depois que ele abençoou, disse à mãe do menino: eis que este menino será destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muito em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Meus irmãos, num parêntese, ao dirigir-se a Maria, Simeão afirma aqui que uma espada iria atravessar a sua alma. Aliás, como indica o original, uma grande espada larga, é o que está escrito no original, símbolo de intensa dor, ou de uma angústia terrível e lacerante, passaria, não é? No momento de morte, na vida de Jesus e também na vida de Maria. Difícil para ela entender por que o seu filho teria que morrer, mas ele tinha que morrer. Jesus passou pela dor de carregar os nossos pecados, de ser morto naquela cruz. Maria, de ver aquela separação do seu filho, não é? E eu quero que você vá para a Bíblia, porque a gente tem que conferir com a Bíblia para a gente fechar isso aqui. Vai lá para João, capítulo 19. Agora eu quero que você abra a Bíblia, porque o que Simeão fala aqui se cumpre. E João escreve esse momento. João, capítulo 19, acompanha a partir do versículo 23. Simeão, como exemplo de vida, ele profetiza os momentos finais da vida de Jesus na terra. E aqui nós vemos o cumprimento. Diz que os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda torcida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartirão entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava quem? A mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que é João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Momento difícil, momento de dor para Jesus, mas também para Maria. Cumpre aqui-se a promessa, mas continua o texto. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficasse
os corpos na cruz, porque tinha também dos soldados lá, os 2 soldados, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilato que lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Os soldados, porém, a quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela se cumpre. Se você crê na palavra de Deus ou não, se você crê em Deus ou não, não muda. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você nasceu em pecado. E você nasceu, está vivendo, não é? E você segue para um destino eterno. E um dos destinos é o céu. E para o céu você precisa de Jesus, do Salvador, e de um Salvador somente. E Simeão, esse homem que creu nessa obra, e você também pode crer. Simeão se despediu daqui, nós não temos mais relato, mas ele morreu, e morreu a morte física, mas para viver a vida eterna com Cristo na glória. E essa é a nossa esperança. Que Deus nos abençoe.